Hoje nós temos aqui o prazer de receber para uma conversa a professora Regina Célia Mingroni Neto, professora do Departamento de Genética do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. Eu vou falar um pouquinho do currículo da professora, pedir para ela se apresentar e a gente vai começar uma conversa interessante aqui. Tá? A professora Regina ela possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade de São Paulo, mestrado em Ciências Biológicas em Genética também pela Universidade de São Paulo e doutorado em Genética pela mesma universidade. Ela defendeu sua tese de livre docência em 2011, atua como docente do Departamento de Genética e Biologia Evolutiva do Instituto de Biociências da USP desde 1995 e atualmente é professora associado 2. Ela tem experiência na área de genética humana e médica, com ênfase em genética molecular humana, tendo atuado principalmente nos seguintes temas: síndrome do cromossomo X frágil, surdez hereditária e variabilidade molecular em populações brasileiras, investigando populações afro-brasileiras de remanescentes de quilombos. Foi coordenadora do programa de pós-graduação em Biologia Genética do Instituto de Biociências da USP entre 2008 e 2013 e atualmente é coordenadora do programa de mestrado profissional em aconselhamento genético e genômica humana, recomendado pela CAPES em 2014. Olá, professora, prazer tê-la aqui. A senhora quer falar, apresentar um pouco sua linha de pesquisa, que a senhora vem fazendo nesses últimos anos na Universidade de São Paulo? Sim. Desde aproximadamente o ano de 2000, o nosso laboratório, que é o Laboratório de Genética Humana, ele tem se concentrado em dois grandes projetos. Desde o ano de 2000, vários dos estudantes do laboratório investigam alterações genéticas, ou seja, novos genes e novas mutações que podem levar à surdez hereditária. Então, isso é metade, digamos assim, dos projetos do laboratório. O segundo grupo de estudantes está mais concentrado numa outra linha, que é a caracterização da variabilidade genética de populações afrodescendentes, os remanescentes de quilombo do estado de São Paulo. E o objetivo desse estudo é, simultaneamente, estudar doenças genéticas que são frequentes nesses grupos, aliado a estudos de ancestralidade genômica nessas populações. Legal. E seus estudos incluem alunos tanto de graduação como de mestrado, doutorado? Correto. Supervisão de pós-doutorado? Correto. Tá. Todos os níveis. Professora, quais seriam as diferenças gerais entre os estudos de genética que a senhora faz e sua equipe, aplicações médicas e tal, e os estudos voltados para as pesquisas evolutivas, a genética evolutiva? Bom, ambos os tipos de pesquisa têm em comum que o foco da investigação é a variação genética que existe naturalmente nas populações humanas. Quem estuda genética humana e médica vai olhar para as variações genéticas buscando encontrar aquelas que têm um potencial efeito de provocar doença, de estar ligada à origem de uma doença, que a gente chamaria de variações patogênicas, variantes patogênicas. Então, o geneticista médico ele vai se concentrar neste grupo de variantes porque ele quer responder perguntas sobre como surgem as doenças genéticas. Já um geneticista que trabalha com populações humanas ou quer estudar a evolução recente da espécie humana, ele vai trabalhar com todo tipo de variação, mas ele vai tender a estudar marcadores genéticos, ou seja, variantes genéticas, às vezes não vinculadas a uma característica fenotípica, não vinculadas a doenças, mas sim uma variação genética que a gente chamaria de neutra, que é muito frequente na população humana e que não necessariamente está provocando algum tipo de fenótipo, como uma doença, ou está fornecendo algum tipo de vantagem ao indivíduo que a provê. Então, esse geneticista ele usa essa matéria, digamos assim, que se origina por mutação e mecanismos de recombinação. Ele aprecia a quantidade dessa variação genética e vai usá-la para responder perguntas sobre quando surgiram os humanos modernos, como que eles se dispersaram pelos diferentes continentes, qual é a quantidade de diversidade genética que a gente tem nos dias de hoje, que parte dela estaria sob seleção ainda nos dias de hoje. Então, esse é o tipo de pergunta de um geneticista evolutivo. Na verdade, a variação é muito ampla entre dois indivíduos da nossa espécie, tanto aquelas que a gente chama de patogênicas ou deletérias, que têm um impacto negativo, como as neutras, ou aquelas que poderiam trazer alguma vantagem adaptativa para o sujeito, é uma quantidade imensa que a gente consegue apreciar nos dias de hoje, principalmente por causa de avanços tecnológicos.
Vou dar um exemplo. Existem técnicas hoje, a gente apelidou de sequenciamento de nova geração. Está se tornando um exame clínico importante na genética molecular de doenças. Todos os exons de todos os genes do indivíduo podem ser sequenciados por um exame só. E o resultado disso é uma tabela que, por pessoa, mostra 20 mil variações quando a sequência de nucleotídeos do indivíduo é comparada com a sequência de referência do projeto do genoma humano. Isso para cada indivíduo? Para cada indivíduo. Dessas 20 mil, se você é um geneticista interessado em doenças, você vai filtrar aquelas que são mais raras na população, porque essas são boas candidatas a explicar as doenças, isso vai dar 1.000 a 2.000 variantes. E dessas, talvez umas 5 a 7 podem ter o potencial de ter de ter uma relação com doença, e dessas você seleciona uma ou duas para estudo, porque são as mais fortes candidatas para explicar a doença que você está estudando. Mas a mensagem que eu queria passar é que a diferença entre dois indivíduos da mesma espécie, no que diz respeito à sequência nucleotídica do DNA, é muito grande e muito numerosa. Então, cada indivíduo da espécie humana, ele difere do outro pelo menos uma base a cada 1.000 bases estudadas por uma técnica desse tipo. Eu vi que nas pesquisas da senhora, a senhora examina alguns tipos de doenças específicas e dessas populações derivadas do quilombola. Durante a pesquisa da senhora, o que vocês identificaram ao longo dessa relação entre essas doenças em particular e de estudos não só da senhora, mas talvez de outros grupos de pesquisa que pudessem diferenciar esses estudos em uma população, se a senhora fez essa pesquisa em relação a, por exemplo, essas populações derivadas do quilombola e outras populações, a senhora chegou a ter contato com esses dados, essas pesquisas? Há outros grupos fazendo isso? Há outros grupos no Brasil que fizeram investigações parecidas com as nossas. São grupos de pesquisa de outros estados, então eu conheço grupos da Universidade Federal do Pará, da Universidade de Brasília, Federal de Minas Gerais, que têm uma abordagem parecida com a nossa. O nosso grupo de pesquisa especial, no que diz respeito a doenças genéticas, nos primeiros anos a gente fez a avaliação de uma coisa que é muito importante do ponto de vista da saúde das populações afrodescendentes. Foi uma avaliação da frequência do traço falcêmico e da anemia falciforme, com provimento de resultados para essas populações e inclusive com orientação genética, aconselhamento genético específico para certas famílias. Isso foi feito nos primeiros anos. Nos anos mais recentes, nós nos interessamos especialmente pela questão da hipertensão, a pressão arterial elevada. Também nessas populações? Nessas populações. Chamou-nos a atenção nos nossos primeiros estudos clínicos a elevada frequência dessa característica e vários dos meus estudantes estão trabalhando no sentido de identificar variantes genéticas que poderiam explicar o aumento dessas pessoas, o aumento da predisposição dessas pessoas a desenvolver a pressão arterial elevada. Professora, nessa linha, no cenário que nós temos hoje, nas últimas décadas, os estudos, pelo menos de genética, de uma forma geral, tiveram um grande destaque na imprensa, na mídia, enfim, de uma forma geral. E isso trouxe, nas últimas décadas, um interesse muito grande dos alunos por cursos relacionados à biologia, a pós-graduação relacionada à genética. O nosso curso aqui, nossos alunos são licenciados em biologia. Como que a senhora veria o cenário de um licenciando que eminentemente vai ser um professor, ele está se formando para ser um professor, e um dos grandes braços da biologia é a genética, a evolução também é um outro, e essa conexão da genética da biologia evolutiva também é muito importante, mas como em termos de campo de atuação, de possibilidades, como que a senhora vê as possibilidades de um licenciando em biologia, eventualmente no futuro ter interesse em migrar, trabalhar numa pós-graduação com temas relacionados ao que a senhora faz de pesquisa, essas aplicações da genética para a medicina? Como a senhora vê esse cenário e essas possibilidades? Bom, tanto o bacharel em ciências biológicas como o licenciado em ciências biológicas, desde que cumpridos alguns requisitos, eles são considerados biólogos pela lei de regulamentação da profissão,
desde que devidamente inscritos no conselho profissional. Então, em teoria, um licenciado em ciências biológicas pode ter a mesma trajetória que eu tive. Ele pode fazer um mestrado acadêmico na área de genética humana e médica, um doutorado acadêmico, ou então preferir o caminho do mestrado profissional, aconselhamento genético e genômica, como a gente passou a oferecer na USP. E essa pessoa, com as devidas especializações, com o devido preparo e treinamento, ela pode vir um dia atuar nessa mesma área que a gente está atuando. Por exemplo, avaliações moleculares de famílias com doença, emissão de laudos de exames moleculares, emissão de laudos de estudos cromossômicos em laboratórios de genética humana, ou até mesmo aconselhamento genético de famílias de indivíduos que apresentam doenças genéticas. Então, em teoria, esse caminho é perfeitamente possível, é um caminho perfeitamente possível. Interessante, muito, muito bom. Nós estamos encaminhando aqui para o fim da nossa conversa, esse nosso bate-papo com a professora Regina Célia. Eu gostaria de agradecer novamente a professora Regina por ter aceito o convite para essa conversa com a gente, falar um pouco da sua pesquisa, da sua linha de trabalho, que ela vem desenvolvendo já há anos na Universidade de São Paulo, no Instituto de Biociências. Isso é muito importante para o licenciando em Biologia, ter contato com essas linhas de trabalho, que são possibilidades, mas mesmo não necessariamente possibilidades que ele necessariamente opte por trabalhar no futuro, ele pode optar pela docência apenas, mas é importante que a gente tenha isso em mente, principalmente para o licenciando, que mesmo ele não atuando com isso, não dominando aplicações como essa, que seja importante para que na sua rotina como professor, que ele entenda as possibilidades que são inúmeras de como atuar com a biologia na sociedade e os trabalhos que geralmente a população entende como trabalhos específicos em algumas áreas, como se fosse só área médica e não essa possibilidade ampla que tem na atuação do biólogo. Então é importante que o licenciando entenda que as áreas de aplicação, de atuação são imensas e na hora que ele for lidar com a docência, com o ensino, que ele possa pelo menos transmitir parcialmente todas essas possibilidades. Tá? Eu agradeço novamente. Eu que agradeço a oportunidade de participar do curso. Você gostaria de algo para encerrar? Não, eu agradeço muito o convite e me coloco-me à disposição aí, eventualmente, se puder dar minha contribuição realmente a respeito relacionada à minha experiência para o curso, vai ser um prazer. Obrigado, professora. Lembro vocês que vocês devem acessar o material no site, fazer as atividades, bons estudos, boa semana e até a nossa 6ª semana do curso.